Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Libertação, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje é o nosso estudo de número 17 e vamos iniciar o capítulo 13, onde André Luiz e sua equipe estão tratando de Margarida, mas especificamente de um dos obsessores, Saldanha, que tem uma problemática na sua família e que Gúbio pôde auxiliar, iniciando uma conversão do Saldanha para depois conseguir ajudar a Margarida. Destaca-se do estudo de ontem que Gúbio é um espírito muito elevado, porque ele estava ajudando a família do perseguidor de sua filha querida, sua filha de coração. E ele demonstrava toda a sua humildade, toda a sua elevação moral, cuidando e amando de pessoas queridas de Saldanha, o obsessor de Margarida. Hoje, então, a gente vai continuar para saber o que aconteceu nessa história de perdão, de amor e de auxílio socorrista da equipe de André Luiz. Capítulo 13. Convocação familiar. Nos narra André Luiz. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. Recordando a história, o juiz, culpado pelo que aconteceu, acabou trazendo também a filha de Jorge para junto de sua família. Como uma espécie de culpa inconsciente, como uma espécie de reparação, apesar dela não se encontrar no cenário ideal. Esse juiz condenou Jorge e, por isso, o pai Saldanha, a esposa de Saldanha, mãe de Jorge, e a esposa de Jorge, nora de Saldanha, estavam perseguindo esse juiz. Nós vimos que tanto a Irene, que é a mãe de Jorge, quanto a sua esposa, não conseguiam perdoar e com isso se vincularam de uma forma hipnótica, né? Tanto a Iracema quanto a Irene. Ficando então perdidas e completamente alienadas, nós vimos no último estudo. Elas sequer conseguiram iniciar sua perseguição contra esse juiz, porque ficaram totalmente ligadas a Jorge na cela daquele sanatório. O magistrado, o juiz, residia com os parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. Então vejam que Gabriel e a esposa Margarida residem ali, junto desse juiz também, próximos a ele. É possível, informou o nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz, certamente, dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Olha só que interessante. Gúbio vai proporcionar um encontro entre os encarnados. Saldanha concordou por monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. Lembrando que Saldanha está muito agradecido a Gúbio pela forma amorosa que ele cuidou dos seus parentes. Por isso ele está demonstrado aí como alguém que obedece, como alguém que aceita as ideias de Gúbio, porque ele está agradecido. Ele não conhecia esse amor. Nós vimos, inclusive, que ele sequer acreditava no poder da oração, quanto mais do perdão. A noite é propícia, prosseguiu Gúbio, prestativo e simples, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria,
em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Aqui uma reflexão valiosa. O juiz era uma autoridade da justiça humana. E os espíritos vinculados a ele clamavam por justiça. O que demonstra que esse magistrado não agia com justiça nas suas sentenças. Colecionando inimigos espirituais. Eram vários os espíritos lhe perturbando o sono, gritando por justiça dentro do quarto dele. Aqui fica o alerta para todos nós que temos nossas profissões. Saibamos agir na profissão com seriedade, com respeito, com caridade e, principalmente, fazendo o nosso trabalho de maneira digna e honesta para evitarmos inimigos espirituais das vítimas que colecionamos quando agimos com desrespeito às leis divinas. Esse magistrado deve respeitar as leis humanas, mas desrespeita as leis divinas, colecionando por isso inimigos espirituais. Dispunhamos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou: este é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Então, nós estamos vendo o desdobramento, da história, das informações. Alencar é um jovem que vive ali na casa do juiz, irmão de Margarida, e que persegue, portanto, a neta de Saldanha, que é a filha de Jorge, acolhida na casa do juiz. Lembrando que o juiz, ao prender Jorge injustamente, acolheu essa menina, neta de Saldanha, já desencarnado, e o irmão de Margarida é um dos que estão ali também, assediando essa menina e se tornando objeto de perseguição pelos obsessores de Margarida. Saldanha odeia Margarida, que é filha do juiz, e o irmão também dela, porque além de Jorge ter passado por todo aquele sofrimento, agora o irmão de Margarida, Alencar, assedia a neta de Saldanha. É uma situação muito complicada, a gente já refletiu sobre isso várias vezes. Quando a gente estuda essas obras, a gente está na condição de leitor, analisando as lições, pensando que devemos perdoar, mas na prática é muito difícil perdoar alguém que faz mal ao nosso filho e um parente dele assedia uma neta nossa. Imagine se fosse um filho nosso e uma neta nossa. Como que a gente reagiria? Essas obras servem para a gente refletir que não devemos acusar os obsessores de criminosos, não devemos condená-los porque estão na condição de perseguidores. Nós devemos orientá-los, compreender a sua condição, apesar de estarem no erro, mas tentar se colocar no lugar deles. Será que a gente não faria o mesmo se alguém prendesse injustamente um filho nosso e uma netinha que a gente ama está na casa de alguém que é assediada por um inimigo, por alguém que faz parte dessa trama? Não é fácil, não é? A gente aprende aqui para que na prática a gente perdoe, a gente busque compreender, a gente não faça um mal, a gente deixe para a justiça divina agir. Logicamente, usando da legítima defesa, usando da proteção aos nossos familiares, pedindo proteção a quem a gente ama, lógico, mas também refletindo sobre a necessidade do perdão quando acontecem situações que nós não temos controle e que derivam de um karma,
de uma expiação nossa por conta de escolhas do passado. O Espiritismo ajuda a gente a compreender o porquê que acontecem certas situações, para evitar a revolta, para evitar o ódio, a vingança. Mas só estou ressaltando que a gente deve se colocar no lugar do obsessor, porque muitas vezes é apenas um espírito que sofreu muito e que não admite que os seus parentes sofram, perseguindo os perseguidores daqueles que ele ama. Vejamo-lo, exclamou Gúbio, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem, Alencar, que nem de longe conseguiria registrar-nos a presença. E observamos que, após descer alguns degraus, se postava à entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Ele está tentando entrar no quarto da neta de Saldanha. Em torno, inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações. Ele estava alcoolizado. Todas as noites, comentou Saldanha preocupado, procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lila, estende os processos de perseguição com ameaças diversas. E acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Olha só que interessante. Saldanha reconhece a sua condição espiritual inferior. Eu sou bruto. Eu respondo com violência. Ele só não abusou da menina porque eu defendo ela com violência, com brutalidade. Será mesmo? Vamos ver. Notamos, admirados, o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo. Humildade porque reconhecia sua pequenez. Reconhecia que era inferior, que se vinga mesmo, que é bruto. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operava. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Então eles estão conhecendo um outro lado do Saldanha, né? Em vez de um obsessor implacável, alguém que está grato, agradecido a Gúbio. Ouvindo-o, nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Olha só que interessante. Gúbio não admoesta Saldanha, não critica Saldanha, não chama a atenção dele, diz, isso mesmo, o Alencar precisa de colaboração enérgica. Gúbio está dizendo que uma resposta mais firme de Saldanha, mais enérgica, no sentido de chamar a atenção mesmo, de colocar medo no Alencar, é o caminho. É por isso que a gente fala, né, de entidades no mundo espiritual que assustam outras. Nós temos as entidades da Umbanda, né, que trabalham em locais em que a energia é mais pesada, em ambientes mais inferiores, próximos à crosta planetária, que precisam se utilizar dessas colaborações enérgicas, dessa imposição, muitas vezes, de temor, para que espíritos inferiores se assustem e saiam correndo, evitando assim crimes, evitando que esses espíritos, inclusive, piorem sua situação, cometendo um ato imoral, infeliz. Então, sim, vejam que a espiritualidade, ela percebe, reconhece a importância, muitas vezes, de uma atitude mais enérgica junto a seres atrasados, inferiores, ainda vinculados à terra e, por isso, vinculados a crenças populares, a crendices, tendo medo, por exemplo, da figura do demônio, do diabo. E aí, entidades se apresentam como
o diabo para assustar mesmo, para que esses espíritos inferiores saiam correndo de medo, evitando, como eu disse, crimes. Em seguida, atentamente ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Gúbio vai fazer o Saldanha ver uma outra realidade. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. Olha só, isso acontece mesmo. Muitas vezes nós ficamos doentes para refletir sobre a nossa conduta. Eles estavam ali ministrando fluidos para causar uma enfermidade inofensiva, ou seja, uma doença em Alencar que não iria matá-lo, não iria deixá-lo com sequelas, uma enfermidade para ele pensar no que está fazendo. Como se fosse um castigo que a gente dá numa criança. O cantinho do castigo, o cantinho para a criança pensar no que ela está fazendo. Muitas vezes somos crianças morais e precisamos de castigos também. Pequenas enfermidades para a gente refletir sobre a nossa conduta. O obsidente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Ele estava agradecido, porque o assediador se recolheu no quarto. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Então já resolveram o problema do assédio da Lila, da neta de Saldanha, e agora já estão visitando o juiz, que está bem desequilibrado. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. André Luiz está usando uma técnica para ler os pensamentos do juiz, colocando ali a sua mão na testa, do encarnado. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Os pensamentos do juiz, portanto, eram: onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual, que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassara já os 60? Vejam que o juiz estava numa crise de meia-idade, crise por não ter aproveitado o tempo na Terra. Continuava infeliz. Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistara os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e, por centenas de vezes, envergara a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sob o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras, que é o trabalho comum a todo magistrado, Decide, redige sentenças, decidindo sobre vidas, sobre comunidades inteiras. Recebera homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Respondera a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas, na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Olha que lição, Dinheiro não é tudo, cargo não é tudo. A gente precisa procurar o que alimenta a alma, independente da profissão que nós exercemos. Aquele juiz dava ideias, dava decisões, impondo às pessoas que adotassem certas condutas de harmonia social, mas dentro da casa dele, dentro do seu íntimo, estava totalmente desarmonizado.
sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a eminência na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Ele estava seduzido, portanto, pelo ouro e pelo poder. Experimentava intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo, que é um problema muito comum, né? Dogmas da igreja, discórdia dentro do templo, dentro do ambiente de trabalho, afastava e afasta as pessoas da fé atuante. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração, o que também é muito comum de acontecer. Quanto mais intelectualizado, maior o risco de cair nessas falácias das teorias que negam Deus, que negam a espiritualidade e querem explicar tudo com a ciência humana, que sequer alcançou o entendimento das energias que circulam ao nosso redor, dos fluidos magnéticos, do fluido elétrico na sua totalidade, ainda avançando na física quântica, distante, portanto, da realidade espiritual, negando tudo aquilo que a ciência comum não pode alcançar. Toda a existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza, ele perguntava, dentro de si mesmo, com seus pensamentos. Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se no vento. Quem pensa que tudo é obra do acaso, não valoriza a vida. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. É uma fase muito comum para o materialista, né? Ele vai envelhecendo, começa a fazer questionamentos. Será que a vida é isso mesmo? Por que eu não consigo encontrar felicidade, alegria, preenchimento íntimo em relação às conquistas do ouro, do conforto, do romance, das paixões? E mesmo assim continuam infelizes. Por que as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente, ansiosa por renovação? Porque o nosso espírito não envelhece. O nosso corpo envelhece e o espírito continua cheio de vida. E esse magistrado refletia sobre isso. Ele sentia o seu espírito jovem dentro de um corpo que começava a desfalecer com o tempo, o que é natural. Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha, assim, da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Eram reflexões importantes para que esse juiz pudesse ser inspirado por Gúbio, como certamente será, para refletir sobre a importância de procurar também o alimento do espírito, não somente da carne. Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Ele se emocionava com as suas próprias reflexões. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Então Gúbio vai proporcionar o reencontro, para ver se consegue dar um jeito nessa trama de obsessões e vinganças. Daí a instantes,
Notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Dir-se-ia contemplarem cenas distanciadas com indizível tortura. Mostravam-se angustiados, doridos, ou seja, ele estava relembrando do que ele fez com Jorge, e essa lembrança traz muita culpa. O instrutor recomendou-me tornar a auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. Por que razão se detinha, meditava o pai de Margarida, naquele processo liquidado, a seu ver desde muito, ferindo o próprio coração? Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro. Entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça, qual se a memória lhe impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. A gente vai começando a entender as tramas que levaram a essa obsessão, né? Porque Saldanha, ele estava se vingando da filha do juiz, Margarida, porque o seu filho Jorge havia sido uma vítima do pai de Margarida, esse juiz aí que estamos acompanhando os pensamentos. Então é toda uma trama que envolve vingança de um pai contra um outro pai, ferindo os seus filhos. O juiz então pensava: por que eu estou relembrando disso tudo? Isso tem muito tempo. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente esquecido no abismo da inconsciência e lembrava-lhe as palavras veementes afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolhera a filha, introduzindo-a no próprio lar. Porque o juiz, depois de condenar Jorge, acabou acolhendo a filha dele, a Lila, que está ali naquele aposento em que Alencar tentou entrar. Debalde procurava o móvel secreto que o induzia a demorar-se no assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Ele não conseguia dormir e ficava lembrando do processo em que ele condenou Jorge. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciara enigmas muito mais intrincados e importantes. Não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado, réu de crime comum. O juiz tentava, explicar por que pensava tanto naquele caso simples, sem perceber que era uma indução mental que Gúbio forçava nele, como uma espécie de terapia. Nesse comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge, fora do veículo carnal, ao domicílio do magistrado, e prepararia a este último o desligamento parcial do corpo por meio do sono. Gúbio, portanto, vai providenciar um reencontro de Jorge e aquele juiz em espírito, desdobrado pelo sono ambos, porque ambos estão encarnados. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsidiado, que se achava ausente do vaso físico em grande prostração. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e transportamo-lo à residência indicada. André Luiz, portanto, buscou Jorge e levou para a casa do juiz, em espírito. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho, e unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes forças à mente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Então todos irão conversar. Todo o grupo vai ter oportunidade
de conversar e relembrar desse diálogo. Tanto o juiz quanto o Jorge, a esposa e a mãe dele, bem como Margarida e talvez Lila também. Notei, então, que o despertamento não era parecido para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. A gente estudou isso recentemente no Livro dos Espíritos, né? A lucidez no plano espiritual varia conforme a posição evolutiva de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. Olha que interessante. O juiz, mesmo sendo uma pessoa desligada da espiritualidade, tinha uma lucidez maior por conta da inteligência, velocidade de raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Situava-se Jorge em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava, o que era natural, né? Jorge estava praticamente alienado. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou de pronto o categorizado expoente da justiça, perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: Onde estamos? Onde estamos? Ele via Jorge e via Margarida. Né? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono cela os lábios de carne, suscetíveis de mentir. Olha só que interessante. O lar na terra não reúne apenas as pessoas, serve de um local de entendimento, um ninho das almas, onde todos dialogam quando desdobrados. Por quê? Em espírito ninguém mente. Já estudamos isso também. Não é possível mentir no plano espiritual sem que o outro perceba. As pessoas mentem, os espíritos mentem, mas as pessoas percebem. E além disso, nesses reencontros, onde há uma gestão da espiritualidade superior, eles não deixam as pessoas mentirem. Então todos falam a verdade, todos falam o conteúdo dos seus corações. E aí o diálogo fica mais fácil para a resolução do conflito, porque não tem ninguém mentindo, não tem ninguém ocultando sentimentos. E isso auxilia no processo de perdão, de reparação. Então aqui uma informação muito legal da obra, importante para todos nós. As famílias também são locais onde a espiritualidade proporciona reencontros pelo desdobramento. Todos dormindo se encontram no além, desdobrados pelo sono, e os lábios de carne que mentem não podem mais ocultar os sentimentos do espírito. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O juiz, acostumado com as audiências no fórum, agora estava tendo uma audiência no plano espiritual na sua própria casa. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. O homem encarnado na terra, continuou Gúbio empolgante, é uma alma eterna, usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, a maneira do seixo que desce rolando nos séculos do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Então, Gúbio usa aí de uma linguagem belíssima, filosófica, para demonstrar que a alma está na Terra, encarnada, com o histórico de encarnações passadas, para se integrar com a vontade divina. Como uma pedra que rola de um precipício, rolando pelos séculos sem fim, até encontrar o mar, que é a perfeição, esse reencontro com Deus.
Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, por intermédio do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Ou seja, quando escolhemos o bem, não interferimos nos caminhos dos outros. Todavia, se nos desviarmos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: apelam, porventura, em favor deste condenado? Vejam que o raciocínio do juiz é ainda de juiz. Nomeia Jorge da forma que o direito assim determina. Chamou ele de condenado, né? Porque foi um réu condenado por ele. Apelam, se referindo aí a um recurso de apelação que existe no direito. Então ele usava a linguagem do direito, atuando ainda como juiz. Sim, respondeu o nosso instrutor sem hesitar. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? Olha que pergunta. Houve um erro na sentença. Houve um erro na condenação. Ele pergunta para o juiz: será que esse homem não pagou o suficiente? Um martírio oculto que ele precisava passar por conta dos seus débitos de outras encarnações, mas que nessa encarnação houve um erro judiciário? O caso dele, porém, permanece liquidado. No raciocínio do juiz, não há como rever aquela sentença. Ela transitou em julgado, como a gente fala no direito. Não, juiz. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. O processo de Jorge não é um processo judicial, é um processo da vida, que não tem fim, não transita em julgado, não se encerra como se encerra o processo judicial. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. Ele, portanto, teria sua sentença revista no plano espiritual. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu quase sarcástico. Veio a juizite, né? Uma doença muito comum nos juízes. Orgulho ferido. Falar de forma sarcástica porque não aceita quem os enfrente quando estão errados. Mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado. Os laudos testemunhais condenaram o réu. Vejam que o juiz está dizendo que não errou. Não houve erro judiciário nesse caso. Eu estudei o caso, tinha testemunha, a condenação foi legítima. Será mesmo? Vamos ver. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. Ele já estava agindo como juiz, que indefere o pedido, não aceita o recurso, porque não seguiu as normas humanas. Gúbio contemplou compadecidamente e considerou: compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Olha que lição nessa frase. Os laços da carne impedem que pessoas vinculadas à matéria enxerguem o lado espiritual, enxerguem as consequências do plano espiritual. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Vejam o seguinte: houve um erro do juiz? Houve. Gúbio vai mostrar onde foi que esse erro aconteceu. Mas ele deixa claro que a sentença foi injusta na terra, mas a pena
que Jorge passou não é injusta. Ele sofreu decorrente de um erro judiciário, porém, ele precisava passar por aquela prisão, por aquela punição, por erros cometidos em outra existência. Por isso que muitas das vítimas hoje, na verdade, estão expiando uma falta do passado, apesar de aparentemente nos depararmos com uma injustiça. Aprendemos com Haroldo Dutra Dias que não há injustiça, não há injustiçados, não é? Porque apesar de injustiçados na terra, perante a lei divina, ninguém sofre à toa, sem causa anterior. Então, apesar da injustiça reinar na terra, não há injustiçados. A injustiça é decorrente das ações humanas, mas os injustiçados pagam por algo do passado, ainda que eles não enxerguem nessa existência. O juiz fazia referência ao título que a convenção humana lhe conferiu, certamente atendendo às injunções do poder divino, ou seja, ele era juiz porque Deus permitiu. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo. Já está criticando o juiz de novo, dizendo que ele não atua como deveria. Porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento. Ele está dando uma lição no juiz, que o fato dele ter aceitado aquele cargo deveria corresponder a uma conduta digna, mesmo por meio de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menospreza semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Todos prestam contas, especialmente aqueles que julgam os outros com a sua profissão. Não é errado o juiz julgar. Ele tem que ser honesto, tem que julgar conforme a lei, julgar com misericórdia, muitas vezes, seguindo a norma, sem nenhuma condenação resultante de uma injustiça ou de ausência de provas, por exemplo. Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? É uma pergunta difícil para qualquer juiz. Será? Nas nossas decisões, por exemplo, pessoais, agimos com imparcialidade? E um juiz que tem o dever de ser imparcial, será que ele agiu com imparcialidade em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Faz referência, portanto, a Cristo, que foi julgado injustamente, condenado injustamente, não é? Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muitas vezes colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Todos nós, e aqui não é um julgamento, todos nós escolhemos muitas vezes o desejo acima do dever. E isso tem consequências, né? Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato às contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Vejam que Gúbio conhece aquele juiz, né? Ele sabe que em algumas decisões ele importou mais com o poder político do que com a justiça, do que com a lei. Favoreceu políticos, o que acontece muito na briga pelo poder. Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? O homem, em cuja presença identificava Saldanha perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Ele estava diante de alguém que estava falando das decisões dele, elencando as decisões injustas que ele tomou,
Ele estava abismado. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Então vejam que no mundo espiritual não tem como se esconder, se ocultar, fingir que é alguém que na verdade não é. Ele aqui na Terra facilmente iria calar alguém que estivesse acusando ele de ser injusto, com o seu poder temporal, com a sua posição de juiz. Mas no plano espiritual ele estava diante de um ser superior na hierarquia moral e por isso tinha que ouvir tudo aquilo e reconhecer a sua falibilidade. Juiz, continuou Gúbio em voz firme. Notem que eles não nomearam, né? Em nenhum momento da obra eles dão um nome para esse juiz. Certamente para preservar, certamente para dar uma lição de que é uma mensagem para todos os juízes, né? Mas Gúbio chama ele de juiz o tempo todo, não chama pelo nome. Não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, por amor à justiça que representas, as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Olha só que informação ele está dando. Se aquele juiz não tivesse o amparo da espiritualidade, ele não estaria mais no cargo, porque foram muitos erros em que a vingança das pessoas iriam acabar retirando ele do cargo. A espiritualidade nos auxilia nas nossas falhas. Muitas vezes esse juiz não errou por maldade, errou por inexperiência no começo da carreira, talvez, errou por não se atentar, por estar sobrecarregado de trabalho. E a espiritualidade ajuda, auxilia. Impediu, por exemplo, que ele perdesse o cargo por conta dos seus erros. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Já vimos as vítimas desse juiz que agora o perseguem, causando insônia, causando aflição. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões. E demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Olha só. Pessoas que durante os 20 anos de exercício daquele juiz se sentem injustiçadas, morrem e vão lá na casa do juiz esperar a prestação de contas. Olha como funciona o mundo espiritual. Olha a importância de você fazer o evangelho em casa, para se proteger, para que sua casa não fique tomada por espíritos que querem tirar satisfações com você. Muitos deles não são maus, são atrasados e atraídos porque se sentem injustiçados, querem tomar satisfações. Por isso a importância da proteção na casa. Encerramos então o estudo de hoje refletindo sobre essas muitas lições que vimos aqui, especialmente quanto às nossas decisões na Terra e como elas estão sujeitas à revisão no mundo espiritual, mesmo que o nosso cargo seja de juiz, ou seja, profissionalmente temos o dever de julgar os processos. Mesmo assim, seremos muitas vezes cobrados por nossas decisões, especialmente se não seguimos a retidão do caráter. Temos esse exemplo para também aplicarmos em nossas vidas o cuidado que devemos ter com as nossas escolhas, com as nossas decisões e com as companhias espirituais, para que a nossa casa não fique aí tomada, repleta de espíritos que querem nos cobrar as atitudes. Que possamos refletir também sobre a importância dessas reuniões espirituais para solucionar os problemas da alma e reconhecer a nossa pequenez, a nossa falibilidade diante da vida. Agradeço a todos que nos acompanham, coloco à disposição os nomes nos comentários, quem quiser colocar os nomes para fazermos as orações aos sábados, e encerro agradecendo a todos e pedindo a misericórdia divina que possa abençoar a cada um, envolvê-los nas suas necessidades, pedir ainda que a espiritualidade possa envolver quem precisa ouvir essas palavras, quem está ainda desvinculado com a vida espiritual,
e que o nosso Mestre Jesus possa despertar em todos nós a vontade do estudo, a vontade do trabalho, a consciência do dever, para exercermos as nossas profissões de forma correta e digna. Peço ainda a todos que estão em sofrimento nesse momento e que a luz divina de nosso Senhor Jesus e de Maria Santíssima possa abençoar a cada um, nos libertando e nos envolvendo com esse manto de amor. Graças damos a nosso Senhor Jesus hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.